Do livro Vinha de Luz, capítulo 145 de 180, Demonstrações, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Demonstrações. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Marcos 8:11. No Espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições. No capítulo da fenomenologia psíquica, exigem sinais do céu, tangíveis, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas. Em outros campos vibratórios, entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas, e esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de te ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga,
Aqui estamos com o capítulo 145, que leva o título de Demonstrações. Com esse título, Emmanuel utilizou esta passagem evangélica, que foi anotada pelo discípulo Marcos. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Esta passagem, anotada por Marcos, foi aquele fato que ocorreu com Jesus quando os fariseus foram tentá-lo. Emmanuel nos explica mais detalhadamente, dizendo que no espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições. No capítulo da fenomenologia psíquica, ele diz aqui que no espiritismo cristão, ou seja, dentro da nossa doutrina, vão aparecer estes aprendizes que estão querendo aprender. Só que eles querem que sejam atendidas essas requisições. Eles requisitam essa parte da fenomenologia, que é exatamente um conjunto de fenômenos que ocorre na mediunidade. E ele continua dizendo ainda que exigem sinais do céu, tangíveis, incontestáveis. Isso ocorre muito. As pessoas começam a exigir, vejam bem, eles querem ser convencidos. E continua dizendo que, na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Olha que interessante. Emmanuel está dizendo que essas atitudes dessas pessoas que estão exigindo sinais do céu, ele está repetindo o que aconteceu entre Jesus e os fariseus. É uma réplica. Nesta outra parte, ele diz: médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Aqui, então, Emmanuel vai nos alertar. Ele diz, então, que médios e companheiros outros, em grande número, não se precatam. Precatar significa prevenir. Então, esses nossos amigos, os companheiros de doutrina, eles não se previnem. Eles não estão ali prevenindo sobre essa situação desses pedidos de demonstrações celestes. Eles estão ali, não pensam nessa situação. Quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Então, ele está nos dando esse alerta para que, se ocorrer conosco, nós possamos lembrar que, quase que invariavelmente, está ali essas colocações em obediência a propósitos inferiores. Ou seja, são espíritos inferiores que estão intuindo essas criaturas a nos exigir alguma coisa que venha do céu, que seja ali comprovado aquele evento. Ele continua dizendo que há ilações lógicas no assunto, que importa não desprezarmos. Ilações são conclusões, deduções, é um resultado. Então, Emmanuel diz que já se tem uma conclusão sobre esse assunto.
importa não desprezarmos, ou seja, que nós não devemos desprezar estas conclusões. E ele vai aqui nos relatar quais são essas conclusões. Ele nos pergunta: se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? A pergunta que ele faz. Olha, realmente é difícil, é muito difícil. Ele diz que se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Exatamente o que ele disse. Se essas solicitações dessa natureza elas foram endereçadas ao Cristo naquela época e foram determinadas como situações de âmbito das tentações. Agora, como pode eles argumentarem agora com os discípulos novos de Jesus? Não tem cabimento. Nesta outra parte, ele diz que, ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. Ele está dizendo para nós que, ao invés de nós dar atenções para esse tipo de indagação que essas criaturas fazem, ao invés disso, os aprendizes devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. Nós temos que exemplificar o seu Evangelho. E ele continua dizendo que é óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Ele está dizendo para nós que é óbvio, ou seja, muito claro, que o cristão, nós, não possamos provocar uma tela mágica, fazer alguma mágica para aquela pessoa. Mas nós podemos revelar como se exerce o ministério de fraternidade no mundo. Nós temos que dar o nosso exemplo. Ele está pedindo uma coisa que não tem cabimento, mas nós podemos dar outra, melhor para educá-lo. Como nós dissemos, ele está, na maioria das vezes, sendo manipulado, o que não tira a sua responsabilidade. E continua dizendo, não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. É exatamente o que ele falou agora com outras palavras. Esta pessoa que está sendo inquirida, que somos nós, espíritas ou cristãos, nós não podemos desdobrar a paisagem total, movimentar tudo em função do que ele está querendo. Mas nós podemos prestar essa colaboração intensiva, intensa, alta, grande, para que possamos esclarecer os homens do presente e do futuro. Então nós podemos, porque o presente nós podemos falar sobre ele, e claro que o futuro é aquilo que nós plantamos no presente. Nesta outra parte, ele diz: quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Ele está dando uma informação bem clara para nós.
Porque essas criaturas que estão reclamando os sinais do céu, ele é ignorante, ou seja, ignorante mesmo, completamente, ou ele é portador da má-fé, que, como dissemos, muitas vezes vem de espíritos desencarnados, ou dele mesmo. E, contudo, seguidor da Boa Nova, que somos nós, se procurarmos satisfazer o insensato, nós somos colocados como distraído ou louco. Ou seja, é uma coisa que nós não devemos fazer de forma nenhuma. Até porque, quando assim a gente quer mostrar para ele, muitas vezes ele utiliza aquilo de má fé depois. E ele não acredita. Ele ri com sarcasmo. Isso já aconteceu, talvez, com você também. Continua dizendo que, se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto, que não foste designado para a produção de maravilhas, e esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Aqui, nesta conclusão, ele fala como que nós devemos proceder junto com essas pessoas, quando nós estivermos diante delas. A palavra exótica significa esquisita. Então, replica também significa dificuldades. E resoluto é insistente. Então, se essas pessoas requisitam essas demonstrações esquisitas, e ele também faz uma repulsa, uma oposição, e de forma insistente. Então veja bem que essas pessoas chegam até um mais alto grau. Por quê? Porque eles estão envolvidos pelo orgulho, pela prepotência e, muitas vezes, por espíritos ali malévolos, que está querendo ali fazer com que ele entre em contradição, ou coisa parecida. E aí ele diz como nós devemos proceder. Esclarece a teu irmão que permaneces, ou seja, você, determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Então, se você é abordado por uma pessoa dessa natureza, você diz para ele que você está determinado a aprender com Jesus, para conhecer a ciência da vida abundante, e a fim de que você possa ter o seu sinal de amor, oferecer para a vida esse sinal de amor e luz, inquebrantável, ou seja, permanente, contínuo, na fé, que você vai mostrar isso, para não sucumbir às tentações. Porque senão você vai ser novamente tentado. Porque, na verdade, você, que é cristão, está tendo uma tentação. Uma lição para nós refletirmos e de grande importância, que nós mantenhamos sempre, sempre, sempre em vigilância. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.